Muito bem, coleguinhas, estamos começando o nosso segundo episódio do nosso podcast Cramento, que só discute tema polêmico, feito especialmente sob medida para espantar seus falsos amigos daquela sua mesa de bar. Quanto mais você me ouve, quanto mais você me curte, quanto mais você me compartilha, além de eu ficar feliz e poder continuar comprando meu cafezinho e os meus livrinhos, você espanta os seus falsos amigos, mas sozinho você ficará. O tema de hoje é um daqueles temas que já foi muito batido. Até parece um rio circular. Volta e meia, as águas trazem de volta o mesmo lixo de sempre, a mesma discussão de sempre. O tema de hoje é aborto. Aborto é um tema daqueles que já foi muito debatido e por isso eu não quero pegar os mesmos vieses, as mesmas formas de abordar a questão que normalmente são utilizadas. Eu vou, claro, começar por uma questão muito básica, né? Porque a gente tem que partir de uma premissa básica para poder conversar com pessoas que tenham pelo menos os polegares opositores, porque eu considero uma espécie de sinal de evolução cognitiva. Como eu sempre digo, não jogue xadrez com pombo, não desperdice essas minhas palavras jogando xadrez com pombo. Pombo sobe no tabuleiro, derruba todas as peças, faz um cocô no meio do tabuleiro e ainda faz prrr, 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 como se tivesse ganhado o jogo. Então não desperdice seu talento jogando xadrez com pombo. Procure, primeiramente, se o seu opositor possui polegares opositores, o que é um sinal de evolução. Muito bem, o que é vida? Porque, afinal de contas, a discussão dessas últimas semanas tem sido isso: homicídio ou não homicídio. Eu não vou entrar no mérito dessa questão porque acho que está bastante batido, mas é preciso que eu comece dessa premissa básica. Se eu cortar uma planta, uma flor, essa flor está viva? Bom, se ela está viva e eu a corto, eu interrompo sua vida. Uma árvore que esteja viva e eu a cortar, eu estou matando-a? É bem provável. Se eu encontrar uma bactéria em Marte, eu a chamaria de vida em Marte? Sim. Então, vida é todo ser, todo corpo capaz de se desenvolver, manter uma estrutura funcional, eficaz e eficiente para que ela mesma se sustenha enquanto vida. Próxima questão com relação à vida. Se interromper voluntária, intencionalmente, dolosamente, né, com intenção de esta vida. Por exemplo, se eu dolosamente destruir um ovo de tartaruga, isso é crime? Sim, no próprio Código Ambiental Brasileiro é crime. Se eu cortar uma árvore sem a devida autorização do órgão ambiental, eu estou interrompendo a vida da árvore, isso também é crime. Se eu retirar uma vida intrauterina, é crime? Bom, essa é a discussão. Veja, não há nenhuma dúvida que se trata de interrupção de vida, né? Uma vez feita a fecundação, eu já tenho vida ali desenvolvida. E à medida que o tempo vai passando, a vida vai se desenvolvendo. Eu mesmo, quando estou falando com você, estou vivo e continuo me desenvolvendo. Apenas nós estamos em estágios diferentes. Você que é mais velho, mais novo que eu, está em desenvolvimento e continua vivo e em desenvolvimento. A vida intrauterina está viva e em desenvolvimento. Interrompê-la é, portanto, interrupção de vida. Bom, até aí eu acho que todo mundo concorda, até o mais vermelho dos abortistas. É interrupção de vida. Bom, quando você faz uma interrupção de vida intencional, dolosa, ora, em qualquer código decente de qualquer país do mundo, interrupção intencional de vida deveria ser homicídio. Eu acho que isso nós concordamos também. Sim, eu sei que a essa altura o teu amigo o esquerdista que está sentado aí do teu lado já começou a dar pulos e inventar outros argumentos. Mas trata-se de uma premissa básica. A vida, há interrupção. Interrupção da vida humana é conhecida como morte, homicídio, assassinato. Se há intenção, se é com dolo, obviamente a gente deveria criminalizar. Muito bem, existe ainda o caso desse dolo, desse assassinato não ser doloso, ser culposo. Um acidente, uma fatalidade, uma interrupção natural, por exemplo. A gravidez não chegou ao seu término naturalmente. A vida também foi interrompida, mas não houve o dolo, não houve a intenção de interromper essa vida. Imagine que você está dirigindo um carro, por exemplo, e um pneu estourou por uma falha na pista, você se desviou do trajeto da pista, atropelou e matou alguém. Você matou alguém. Houve interrupção da vida. Há responsabilidade ali. Você matou alguém, mesmo sem a intenção de. É um assassinato culposo. Você não tinha a intenção de matar aquela pessoa. Agora, você estava andando na pista e voluntariamente olhou uma pessoa no acostamento, virou a direção para matá-la. Bom, aí você tem um homicídio doloso. Pega essa pessoa na beira de estrada e coloca dentro do lugar que deveria ser o lugar mais seguro
para uma pessoa mais indefesa que existe, que é justamente a vida intrauterina. Ah, mas ela não é uma pessoa, professor. Então quero ver que mágica você me descreveria para explicar o que acontece entre o útero e a porta da vagina, a saída da vagina, em que magicamente esse ser adquire personalidade. Só no trajeto. Só o fato de sair do útero, passar pela vagina e vir a este mundo cruel que está discutindo nesse momento se esse indivíduo tem ou não tem direito à vida, sem que ele tenha o direito a se defender. Porque quem deveria defendê-lo dentro do útero seria sua mãe, está nesse momento pensando em assassiná-lo. Segundo item, outro argumento bastante fajuto, né? Mas o estupro, mas o estupro. Veja, calma. São dois problemas coligados, mas que devem ser tratados de forma diferente. O estuprador é, obviamente, o culpado. Penas severas. Eu, por exemplo, sou favorável à castração. Se nós vivêssemos num país mais, digamos assim, mais austero, mais rigoroso, castração talvez não fosse química, fosse física. E eu tenho certeza que se você imaginar alguém, uma mulher da sua família passando por um estupro, por um ato sexual violento, é preciso que você tenha muita caridade cristã, muita compaixão, muito perdão no seu coração, para que seu primeiro pensamento não seja justamente uma castração física desse indivíduo. Mas tudo bem, esse é um outro problema para outro podcast, para outro episódio. Sim, o estuprador deve ser punido e punido severamente, sem a menor sombra de dúvidas, sem que ele tenha sequer uma segunda chance de cometer esse ato novamente. E a gente sabe que a reincidência nesses casos é muito grande. O sujeito que comete um estupro comete 2, 3, 4. Isso é absurdo, é inadmissível em uma sociedade civilizada. Segundo, a vítima, a mulher que foi vítima de estupro. Sim, esse é o outro problema que deve ser resolvido. É para isso que existe o Estado deveria estar ali para impedir, em primeiro lugar, que o estuprador cometesse seu ato, mas uma vez a fatalidade acontecida, que a vítima seja amparada. E temos aí, e que muita gente não admite, temos um terceiro elemento, que é o inocente, que é o bebê no ventre em caso, claro, de um estupro que combine com uma gravidez. Então temos um culpado, uma vítima e um inocente. O culpado é o estuprador, a vítima é a mulher e o inocente é o bebê, é a criança dentro do útero da mãe. No momento em que eu apoio o aborto, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma terceira vítima. Isso não me parece ser uma definição de justiça muito civilizada, né? A justiça é dar a cada um o que é devido. O que é devido ao bebê? O bebê é devido matá-lo porque ele é fruto do estupro? Bom, olha, me parece que essa balança está um pouquinho desequilibrada, um pouquinho imoral ou até amoral. Porque o bebê tem todos os direitos e nada lhe deve ser imputado a não ser justamente os direitos. Ele não deve ser punido com a morte, porque existe um primeiro culpado, que é o estuprador. Então, novamente, a lógica não funciona. Uma terceira visão, que é aquela que eu acho tremendamente fraca, fajuta, uma visão banal, mequetrefe mesmo, né? Que é a famosa visão utilitária. Mas se nós não abortarmos, essa criança se tornará um problema para o Estado, essa criança se tornará um problema social, ela será abandonada. Gente, se a gente for usar a visão utilitária para o sistema judiciário, pensa aí, quantas pessoas que são inutilidades sociais existem? Nós vamos matar todas elas? Quantas pessoas que têm função social e que, na verdade, prejudicam uma sociedade, fazem mal a uma sociedade? Nós vamos matá-las também? Porque, veja, você novamente está violando a segunda premissa, que é o direito do nascituro, o direito de nascer vivo, o direito à vida, para usar uma alegação utilitária. Ou seja, se eu mato a criança, eu resolvo um problema utilitário. Que tal se a gente começasse a matar os idosos, por exemplo? Um idoso doente, acamado, por exemplo, qual é a utilidade que ele tem? Veja que argumento tosco, argumento primitivo, mequetrefe, vagabundo. Visão utilitária é uma lei maquiavélica. É uma lei que visa apenas o benefício de alguns. E não, claro, daqueles que têm o direito ainda por ser garantido ou executado, que é o caso da criança, da vida intrauterina. Então a visão utilitária, ela obviamente não se sustenta, ela é um argumento muito pobre. E a quarta e última, que a essa altura já saíram da sala e da mesa de bar, todas aquelas que usam o argumento do lugar de fala. Você é homem, você não tem lugar de fala. Olha, lugar de fala, sinceramente, se você aprendeu isso na faculdade, sério, de coração, de amigo, volte para a faculdade, escolha outros livros, troque de professor, abandone essa faculdade. Lugar de fala é um argumento que não resiste a uma premissinha de sexto ano do ensino fundamental.
Se você aprendeu isso pelas mídias sociais, pô, você abriu mão da tua capacidade básica de raciocínio, de pensar por si mesmo. Você está pensando feito gado, feito manada. Lugar de fala é um argumento que não se sustenta, porque ele está dizendo que a posição ou circunstância que a pessoa ocupa determina o poder do seu argumento. Faz algum sentido para você? Quer dizer que se uma pessoa tiver um argumento melhor que o seu, ela não vale, esse argumento não é válido simplesmente pela posição ou circunstância. Sem contar o fato que lugar de fala é uma espécie de carta coringa. Quando você não tem argumento para discutir, você usa o lugar de fala. Você não é mulher, não tem lugar de fala. Sem útero, sem opinião. Ah, então quer dizer que só pode ter opinião quem tem lugar de fala. Por exemplo, você tem uma arma em casa? Não, não tem, não quero que tenha. Não, só pode falar de armas quem tem ou quer ter armas em casa. Quem não quer ter não pode falar, você não tem lugar de fala. Óbvio que esse é um argumento ridículo. Esse caso, o caso do aborto, o caso do lugar de fala, é obviamente uma questão sociopolítica, econômica, moral, envolve muitos aspectos complexos da vida em sociedade e especialmente da vida humana, porque nós estamos aqui discutindo se nós temos ou não temos o direito de matar dentro do lugar que deveria ser o lugar mais seguro que existe, o útero da mãe, um ser vivo com todas as suas potências e todos os seus direitos naturais, antes que ele possa sequer participar dessa votação. E aqui eu encerro minha fala, já que nós falamos antes e eu critiquei o lugar de fala. Ora, primeiro indivíduo que tem lugar de fala nessa questão é o bebê. Então eu sugiro que você, radical, progressista, abortista, dê o primeiro lugar de fala ao bebê. Vamos esperar ele nascer, se desenvolver, ter capacidade de falar e ele vai dar a opinião dele. Se ele resolver aí, não, realmente eu acho que vocês podem me devolver para o útero ou coisa parecida, porque eu não queria ter nascido. Veja, não faz o menor sentido nenhum desses argumentos, cara. Em último, eu ainda poderia dizer, sério, gente, nós, seres humanos, como sociedades ditas evoluídas, estamos questionando a vida e morte de um ser que não tem como se defender? Para mim isso é um absurdo, é uma excrescência, é imoral e é amoral.